mais pensa? Igreja? Aqueles corais que vê nos filmes? Se quer cantar funk, canta. Quer cantar rock, canta. Se quer fazer uma rave, faz. Aí eu te pergunto, o que te dá liberdade em Cristo? Pra mim, quando eu estou tocando bateria, eu me sinto leve. Eu me sinto assim, apaixonado por Cristo cada vez mais. Minha fé espiritual se renova. Eu vou contar, tipo, um resumo da minha história com Cristo. Que quando eu fui no retiro, no primeiro dia, eu estava deslocado. A Monique, vai, se mistura. Eu não, eu fico aqui com ele. Fiquei agarradinho. E eu andando lá pela borda da piscina. Eu ia do quarto para a piscina, da laje para o vestiário. Era chato? Eu só fazia isso. Aí chegou de noite, todo mundo pulando lá. Caralho, Matheus, e agora? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Aí me puxaram. Aí eu cheio de medo. Aí eu, e agora? Aí no segundo dia, tá bom. Aí eu já tava mais empolgadinho. Aí já tinha o quê? O outro grupo já que fizeram. Foi até sobre o tema de homossexualismo, né? Aí ele já me deu um pouco melhor. No terceiro eu já me soltei mais. No quarto, no quinto. Aí por ali, muitos de nós aqui queriam ir, mas pensou que seria chato lá. Eu falei, vamos. Não quiseram ir. No próximo ano já estão garantindo ainda deles lá. Tá correndo? Já sim. Olha lá. Pergunta. Para você que tem liberdade em Cristo, qual é a liberdade? Isso está em liberdade. A igreja não é uma prisão, te digo isso. Muitos pensam que ir pro baile. Tá bom, toma o baile lá. Aí eu saí do baile. Pá! Caí. Bum. Aí eu tô lá. Aí o dia bem furando. Como é que eu morri, cara? Eu não sei. Eu tava lá. É isso que te dá liberdade? Ir pro mundo fazer a farra? Ficar dançando? Me empolguei até um pouco agora. Mas agora, liberdade em Cristo, pra mim. Dançar, tocar, empolgar, sim, com Cristo. O que a pastora falou, até minha mãezinha. Tipo assim, eu ficava timidão lá, aí eu via o Vitor lá, pulando na piscina. Eu, calando a cara, como é que ele consegue fazer aquilo? Eu pensando. Aí eu dormia pensando, dormi na laje. Mas agora, eu falo pra vocês que em Cristo é muito melhor. Porque liberdade são várias, cada um pode ter uma liberdade diferente, cada um pode ter um estilo diferente. Mas eu falo que todo mundo por dentro é igual. Porque todo mundo se sente sozinho às vezes, todo mundo se sente carente, todo mundo às vezes sente assim, que não, todo mundo às vezes fica desanimado, que não tem nada que te satisfaz, nada que sacia. Mas assim como aquela música fala, só a água da vida, a água de Cristo, aquela água vai te saciar. É isso que eu te digo hoje. Realmente, o jogo daqui estava muitos nossos criando. Aí quando eu falei de um evento, eu não vou, eu não conheço ninguém, porque as meninas não vou não, vai ser chato, não conheço ninguém. Aí só o Matheus e o Lucas queriam ir. Mas o pastor, se o Lucas não for, eu não vou. Não, se o Matheus não for, eu não vou. Aí o que aconteceu? Foi só os dois meninos. Então estava tudo desanimado, né? Alguns até se esfriaram. E quando o Lucas e o Matheus voltaram, o Matheus não queria fazer nada. O Matheus, assim, aquele menino que não queria fazer nada, não queria, não queria fazer, porque não queria nada, o Matheus tinha que fazer alguma coisa, não queria, eu queria tocar, mas não estava aprendendo aí, então vem para os cursos, eu queria vir para os ensaios, mas não vinha para os cursos. O Matheus queria vir para os cursos. Ele vinha só para os ensaios, mas não vinha para os cursos ali. Aí passou a vir só nos domingos. Eu falei, Matheus, se você passar a vir mais para a igreja, você vai, Deus vai te usar mais.
né? Então ele não queria fazer nada. Então era tudo parado os jovens. Então quando eles foram na corretiva, tanto o Matheus como o Lucas, ele trouxe ali uma diferença, né, para outros jovens, né? Então aí falaram como é que foi, vocês perderam, foi muito bom, a gente aprendeu muito lá. Então aí no caso, eu só ficou assim olhando. Aí quando teve um evento lá no Rio da Prata, a Júlia não queria ir, aí a Vitória, a Bruna não quis ir. Aí foi só a Joyce, mas tem você de menina. Ah, não tem problema, vai, vamos nós. Não tem problema, vai. Aí foi só os três, Lucas, né, Matheus e a Joyce. Aí eles veio, foi uma bênção legal. Quando foi na outra semana, foi em Bangu. Aquele dia ele já foi para 8. Né? Então, quer dizer, aí eu vi que é diferença, quer dizer, porque joga em terra, um já me fala a diferença. O Lucas falou, quer dizer, um vai conhecendo o outro. Então eu acho legal esse evento estar nas igrejas. Eu apoio vocês. Né? Tem muitos pastores que também não apoio muito jovem, mas eu apoio. Eu fui ter um pouco criticada aqui na igreja, porque as pessoas falam assim, adultos, você gosta mais dos jovens do que dos adultos, mas não é isso. É porque eu me preocupo muito com a juventude. Aí fala assim, que eu gostava mais dos jovens, mas não é. Porque a preocupação, bom, é o jovem. Porque o adulto não se sai da igreja para outra igreja e o jovem não vai. Já sai daquela igreja, vai para o mundo. Então, gente, está sendo muito bom, amém? O retiro, se tiver ano que vem, com certeza, o pessoal daqui vai, amém? Então, quer dizer, e fazer cada vez mais, né? Bolar nas coisas, né? Fazer ação social nas praças, cuidar das igrejas, né? Fazer um culto social, né? Nas praças. E isso vai ser muito bom, né? Para os jovens, para a galera, outras coisas a mais. Né? Então, eu apoio, né? Assim, os jovens. Então, né, foi muito bom mesmo, né? Os jovens se levantaram, né? O Lúcio começou a orar mais, começou a aprender mais. O Matheus não sabia tocar, depois que ele veio, começou a tocar agora, né? Já levou mais a sério. As meninas que tinham vergonha de abrir, né? De louvar, já estão soltando as vozes, né? Quer dizer, mas por quê? Porque aprendeu, porque foi lá. Então isso aqui é uma troca. Você sai das suas igrejas para ir para outra igreja, né? Para fazer a tua experiência, para louvar. Isso que anima. Né? Então, eu não deixar isso esfriar, sempre conversar, sempre bolar. Amém? Os líderes conversaram, bolar outros esquemas. Para quê? Para que o jovem venha estar sempre vivo. Né? Sempre bolar alguma coisa, porque como o Lucas falou, às vezes a gente vazia, né? Às vezes, poxa, é só culto na minha igreja, vai estar só o nosso jovem, já está outro jovem diferente. Então é bom essa troca. Faz bem tanto para você, como também para, né, a sua igreja. Porque você volta para a sua casa renovado. Então foi muito bom aquele retiro, eu quero agradecer de coração, tá? Foi muito bom mesmo, aprenderam, estão aí. Se não tivesse ido para o retiro, talvez, irmão, não tinha mais o grupo jovem. Porque foi uma luta, o inimigo tentou se levantar esse ano, né? Tinha mais jovem, tentou se levantar, usou até o povo da igreja, algumas pessoas da igreja, porque estava bagunça, sei o que lá, né? Mas ali eu persisti, comecei a orar. E quando o Lucas e o Matheus veio, Deus deu um renovo, amém, no grupo jovem. E eu sempre queria fazer um evento jovem, meu Deus, nunca fazer um evento jovem. Não tem evento jovem, mas quando eu tive a oportunidade de falar com a Monique, com o Eduardo, eles vinham aqui. Então foi uma benção. Então eles trabalharam, hoje ficou até 10h15 trabalhando, né? Hoje chegaram cedo, né? Eles escolheram o tema, a arrumação, tudo foi eles que escolheram. Tá? Então foi uma bênção. Eu quero agradecer o carinho de cada vocês e que vocês continuem assim com esse pique, né? Vocês são muito talentosos, né? A força jovem dentro da igreja que anima a igreja, como o pastor falou lá em Madureira, né? Que os jovens, né? Cadê os jovens? Está tendo pouco jovem, né? Diz que a maioria que é de 30 para cima. Então tem que ter mais jovem, porque é a geração, é a tua geração que vai dar sequência. Se não tiver jovem, vai acabar. Não é verdade? Então tem que continuar. Então vocês são o quê? A força jovem dentro da igreja. Existem mais condições de ganhar almas lá fora. Por quê? São novos, é solteiro. O casado às vezes é o marido, na verdade é o filho.